Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o professor Helder em mais um vídeo do canal Física em Foco. Desta feita nós estaremos fazendo um exercício que é uma aplicação do Teorema do Impulso, né, que é um assunto que está incluído neste âmbito aqui da quantidade de movimento e sua conservação. Só que desta feita o exercício que eu irei fazer é um exercício que envolve gráfico. Bom, quando tem questões que envolvem gráfico, muitos alunos não gostam, né, porque não tem um entendimento muito legal, mas nós tentaremos aqui trazer para vocês, numa visão bem clara, como é que você faz para resolver problemas que envolvem gráfico. Mas faremos isso após a nossa vinheta. Vamos lá? Bom, em nossa última videoaula, eu fiz um exercício que também tratava sobre a aplicação do Teorema do Impulso, né? A gente fez isso aqui nesse slide, que já está aqui todo resolvido. Porém, agora, eu vou tentar colocar um card, né, que, com esse vídeo aqui da aula que eu fiz, da videoaula que eu fiz, mostrando o exercício, a resolução aqui. Vou ver se eu consigo, né? Eu não sei bem editar os vídeos lá no YouTube, mas eu vou tentar fazer isso e colocar para que a gente possa seguir direitinho. Mas voltando aqui para a tela inicial, primeiro slide, o exercício que eu quero fazer com vocês agora é esse aqui, que, como eu falei no início do vídeo, é um exercício que envolve a parte de gráfico, né? Que, como eu falei, alguns alunos às vezes têm dificuldade porque não conseguem enxergar direito, mas faremos aqui de forma detalhada, de tal maneira que fique claro para todos vocês, beleza? Bom, então a questão diz o seguinte: um bloco de massa m igual a 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal, de modo que a resultante F, que é a resultante das forças que atuam nesse bloco, né? Que atuam sobre ele, tem direção horizontal constante. No instante t igual a zero, a velocidade do bloco tem módulo v0 igual a 3 metros por segundo. E, a partir desse instante, a intensidade da força, que é a força resultante, é dada pelo gráfico abaixo. Esse gráfico que está aqui. Aí pede para determinar o seguinte. Primeiro, na letra A, a velocidade do bloco no instante t igual a 6 segundos, que é esse instante final aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui e utilizar a cor azul, que eu acho melhorzinho. E na letra B, que isso talvez seja algo novo para vocês, que nós não fizemos nenhuma questão ainda utilizando essa forma, né, ou solicitando isso, pede-se a força média que age sobre o bloco no intervalo de tempo considerado. Qual que é pedida a força média? Né? Note que a força ela muda conforme o tempo passa, né? Por exemplo, no tempo t igual a zero, a força aqui é igual a 40 newtons. No tempo t igual a 2 segundos, a força aqui é 20 newtons. E por aí vai. Então a força vai diminuindo com o tempo até chegar ao ponto em que a força seja negativa. A força, quando o tempo t é igual a 6 segundos, ela tem o valor de menos 20 newtons. Né? Então, essa situação aqui pode ser imaginada, ou você pode fazer uma correlação para você entender melhor, como a situação em que o bloco ele começa a acelerar, ele tem uma aceleração que vai de 0 até 4 segundos, e quando chega acima de 4 segundos, como a força ela é negativa, ela aponta no sentido contrário do movimento, o bloco começa a desacelerar. Então, o que a gente quer na letra A é saber qual a velocidade final do bloco, ou seja, qual seria a velocidade final, a velocidade do bloco no instante t igual a 6 segundos, tá? Então ele quer a velocidade aqui, qual a velocidade final nesse ponto. É o que é pedido nessa questão, na letra A. Bom, a gente sabe o seguinte, que pelo teorema do impulso, eu sei que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, se eu souber qual é o impulso que eu tenho aqui o impulso total aqui do tempo t igual a 0 até o t igual a 6 segundos, então eu vou saber calcular a minha variação da quantidade de movimento. Como eu sei a quantidade de movimento inicial, pelo fato da velocidade inicial ser dada aqui no problema, que é v0 igual a 3 metros por segundo,
Eu já tenho a velocidade inicial e também tenho a minha massa, que é 2 kg. Como eu já tenho as duas coisas, fica mais fácil de calcular, ou eu posso, né, calcular qual é a quantidade de movimento inicial. Então, nós sabemos que a quantidade de movimento final é massa vezes a velocidade final. Então, com isso, eu posso calcular a minha velocidade final. Mas, a priori, eu preciso calcular qual é o impulso para essa situação. Bom, para calcular o impulso, eu preciso entender que o impulso pode ser calculado pela área, né? O impulso é numericamente igual à área embaixo dessa curva, né? Da curva da força em função do tempo. Claro, nós sabemos aqui, nós podemos ver por esse gráfico, eu tenho uma área aqui, ó. Essa área que está acima do eixo X, eu vou chamar de A1. E essa outra área que está aqui embaixo, eu vou chamar de área 2. Área 2. E como a curva está abaixo do eixo X, que é o eixo do tempo, então o meu impulso vai ser numericamente igual a área 1 menos a área 2, já que a área está abaixo da curva, né? Então, para calcular essas áreas fica fácil, né? Porque a área 1 é a área de uma figura geométrica que nós conhecemos bastante, que é um triângulo. Né? Então, a área 1 é base vezes a altura dividido por 2. Então, pois bem, qual é o valor da base aqui? Seria de 0 a 4 segundos. Então, seria 4 vezes a altura aqui, que é 40 newtons, de 0, ó, vai de 0 até 40. Então, a altura é 40 newtons. Ou pelo menos 40, né? Já que por isso que esse sinal ele é chamado dessa forma, né? Impulso é numericamente igual à área. Então, você calcula a área dessa curva, ou abaixo da curva em si, mas a unidade de área não é igual à unidade de impulso. A unidade de área é metro quadrado. A unidade de impulso é newton segundo. Então, são unidades diferentes. Por isso que é só numericamente igual. Então, 4 vezes 40 sobre 2. 4 eu posso dividir por 2, direto aqui, né, que dá 2. 2 vezes 40 dá 80. Então, já calculei a área 1. E para calcular a área 2 tem também a mesma... É uma forma geométrica também que é um triângulo, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou calcular a área 2 aqui, que é base vezes altura sobre 2. Eu vou já substituir os valores. Ó, de 4 até 6, a minha base aqui do triângulo seria 2, né? De 4 até 6 seria 2. E a altura seria essa distância de 0 até menos 20. Aí você pode colocar menos 20 ali, não precisa, né? Você pode colocar 20 direto, já que a área tem que ter valores positivos. Então, ficaria 2 vezes 20 sobre 2. O que eu posso fazer é cortar 2 com 2 e a área 2 é simplesmente 20. Então, a partir disso aqui, eu posso calcular que o meu impulso é igual a 80 menos 20. 80 menos 20, que é igual a 60 newtons vezes segundo. Pronto, eu já calculei o meu impulso. Como eu sei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? Claro, aqui eu posso fazer também ao contrário, como eu já mencionei para vocês, que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Tanto faz, né? Se eu digo que A é igual a B ou X é igual a Y, então Y é igual a X. Essa igualdade me permite fazer essa troca aqui sem problema nenhum. Bom, então eu vou pegar essa equação que está aqui e vou, no caso, detalhar ela aqui embaixo, tá? Então fica ΔQ é a quantidade de movimento final, que é mv final, menos mv inicial. Posso usar VI ou V0, né? Na questão foi mencionado ou foi colocado aqui V0. Mas tanto faz, né? V0 ou VI tem o mesmo significado, né? Eu posso até colocar V0 aqui só para não ficar, para seguir o mesmo padrão aqui da questão. E o impulso é o que a gente já calculou aqui, que 60 N por segundo. Agora eu vou somente substituir. Em primeiro lugar, substituir o valor da massa, que é 2 VF, menos 2 vezes V0. O valor de V0 está aqui, né? 3 metros por segundo. Está aqui o valor de V0, 3 metros por segundo. Então, fica 2 vezes 3, que vai dar 6. Né? E o impulso é 60 newton segundo. Aí vai ficar 2 VF é igual a 60 mais 6. Ou seja, o meu VF
é igual... Opa! Aqui é um pouco ruim de escrever por conta dessas ferramentas, né? Vou tentar escrever aqui mais para o lado. VF vai dar 66 sobre 2, que é igual a 33 metros por segundo. Opa, 33 metros por segundo. Pronto, já achei a parte A do meu problema. Já a letra B pede para calcular a força média. Quando eu uso o teorema do impulso, que é I igual a F vezes ΔT, esse F que aparece aqui também pode ser a nossa força média. Beleza? A força média vezes ΔT é igual ao impulso. Porque geralmente quando a gente escreve o impulso, a gente simplesmente diz que I é igual a F ΔT. Mas nessa situação aqui, em que a força é variável, você pode escrever o impulso dessa maneira, como sendo a força média vezes ΔT sem problema nenhum. Bom, o valor do impulso eu já tenho, não é? Que é 60, cadê? 60 newton segundo. Está aqui em cima, né? E o valor de ΔT, então vai ficar força média vezes ΔT. E o ΔT é de 0 a 6 segundos, 6. Ou seja, a minha força média é igual a 60 dividido por 6. A força média é igual a 10 newtons. Pronto, então esse seria o valor da força média na parte B do problema, como é solicitado aqui. Bom, então eu espero que vocês tenham compreendido aí essa questão, né, que deu para detalhar direitinho e tenha dado para entender, e espero que o vídeo tenha sido de bom proveito, ok? Então, até a nossa próxima aula. Valeu, deem um like aí no vídeo, tá certo? E para que outras pessoas possam também, quem sabe, dar uma visualizada aí e também estar aprendendo um pouquinho sobre a aplicação do Teorema do Impulso, tá? Valeu, gente. Um abração. Até mais.